Olá, amante do terror. Você já se perguntou do que era feito o hambúrguer de Siri? Aquele delicioso hambúrguer de aparência suculenta que todos os habitantes da cidade submersa Fenda do Bikini adoram comer? Pois é, ninguém, além do dono, sabe do que ele é feito. Esse é um segredo muito bem guardado por ele. Eugene Harold Siriguejo nunca quis revelar qual era o segredo de um alimento tão cobiçado. Sempre protegeu as 7 chaves de qualquer um, até mesmo de seus funcionários mais próximos. Todos pensavam em teorias do que ele era feito, mas ninguém chegaria na conclusão terrível de que um ser teria que ser cruelmente torturado para que esse hambúrguer existisse. Chamam ele de Patrick, uma estrela do mar, o melhor amigo de Bob, que passou muitos anos consumindo nesse estabelecimento, até descobrir qual era a fórmula secreta. Vamos a uma pequena aula de biologia. As estrelas do mar têm um corpo simples, tanto que o seu sistema nervoso é espalhado por ele, e não tem um cérebro, então as suas células conseguem se adaptar com extrema facilidade. E com isso, as células-tronco se reproduzem rapidamente, fazendo com que elas consigam se regenerar. Quando uma estrela do mar perde um membro, um outro cresce no lugar. E quanto ao membro que foi retirado, ele também, em alguns casos, se regenera, assim dando vida a uma nova estrela do mar. Então, se uma estrela do mar for cortada em 5 partes, vão surgir mais 5 estrelas do mar. Já que o seu sistema nervoso não é centralizado, então elas podem criar cópias infinitas de si mesmas, sendo um organismo praticamente imortal. Agora, voltando à história, isso não é diferente com o Patrick Estrela, e o dono do estabelecimento sabia muito bem disso. Eugene era alguém ganancioso, que buscava sempre ter o máximo de lucro possível e ao mesmo tempo cortar o máximo de custos possíveis, nem que para isso tenha que torturar uma certa estrela do mar inocente. Mas calma, não é o Patrick que foi, e sim uma cópia dele. Lembra que as estrelas do mar podem se regenerar? Pois bem, Eugene sabia muito bem desse fato e usou isso ao seu favor, com um plano perverso, mesquinho e ganancioso. Há muito tempo, ele cortou um dos membros de Patrick, mas por algum motivo, Patrick esqueceu disso logo depois. Talvez estivesse sedado, dormindo acordado como sempre faz, enfim. O importante é que isso sempre ficou esquecido na mente de Patrick. Eugene levou esse membro cortado até o subsolo do estabelecimento e ficou esperando até que a cópia surgisse. Ele criou uma máquina que teria 2 propósitos: injetar estimulantes para deixar o processo de regeneração ainda mais acelerado e fatiar os membros da estrela no tamanho exato de um hambúrguer e os levar para o estoque. Esses pedaços nunca se regeneravam porque eles eram fritos, assim as células morriam e nunca se reproduziam. E os que não eram fritos eram congelados, assim também paralisando o processo de regeneração. Assim, Eugene tinha criado uma fonte infinita de carne e que ao mesmo tempo não lhe custava nada, mesmo que isso fosse às custas de uma outra vida. A sua ganância falava mais alto do que a sua ética. Todos na Fenda do Bikini comiam sem nem perceber a diferença, inclusive o próprio Patrick, que nunca se importou em saber, mas logo ficou claro o que aconteceria caso ele soubesse. Bastou apenas uma carne mal passada, apenas uma carne mal passada, para que as células fossem interligadas entre ele e o torturado. Bastou isso para que ele sentisse de uma vez só todos os anos de confusão, angústia e ódio, e assim garantindo todo o desejo de vingança daquele que foi torturado. Em segredo, Patrick fez cópias de si mesmo e as deixou preparadas para destruir a Fenda do Bikini, pois, de acordo com ele, todos aqueles que comeram algum dos hambúrgueres eram culpados, mesmo que não soubessem qual era a fórmula. Ou seja, todos os habitantes da Fenda iriam ser devorados. E agora entra mais uma aula de biologia marinha. As estrelas do mar se alimentam colocando seus estômagos para fora e derretendo a presa através de uma chuva de químicos, assim transformando a presa em um tipo de gosma nutritiva que é absorvida por elas, deixando somente os restos para trás. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando tudo estava pronto,
Patrick começou a investida contra a Fenda do Biquíni, devorando praticamente toda a população, e os sobreviventes tiveram que ficar escondidos, temendo uma morte terrível. E a sua primeira vítima foi justamente o seu antigo melhor amigo. E logo depois, a sua vítima mais óbvia, o responsável por tudo isso, Eugene. Enquanto o caos se espalhava pela Fenda, várias cópias se reuniram no subsolo do Krusty Krabs para realizar o ato final. A partir do corpo do torturado, eles iriam se juntar em uma estrela do mar colossal, cega por vingança, não só contra a Fenda do Biquíni, mas contra todo o oceano, já que não só os habitantes da Fenda, mas também habitantes de outras nações de outras partes do oceano também já comeram da sua carne. E por isso, uma dominação geral iria acontecer em breve. Sandy viu em primeira mão o horror psicodélico e cósmico vindo de dentro do abismo, tanto que, para que sua mente conseguisse assimilar o que estava vendo, produziu alucinações que a chamavam para dentro do fosso de onde estava sendo feita a junção das cópias, mas ela recobra a consciência. Quando as cópias finalmente concluíram o ritual, a criatura emergiu do solo, se revelando a estrela colossal, com o corpo de milhares de cópias e a mente deturpada do torturado, que seguia com seu corpo preso na máquina. Observando pela perspectiva de um humano, essa estrela pode não parecer muita coisa, mas uma estrela do mar mede quase o mesmo tamanho que um peixe, e vamos colocar que essa criatura é em média 100 vezes maior que os habitantes da Fenda do Biquíni, que no caso seriam peixes. Uma carpa comum mede em média de 40 a 80 centímetros. Se essa estrela é 100 vezes maior que isso, então ela mediria entre 4 e 8 mil centímetros, o que daria de 40 a 80 metros. Praticamente 2 ou 3 vezes maior que uma baleia azul, o maior mamífero do mundo. Então seu tamanho não é de se subestimar. Praticamente toda a cidade ficou em ruínas apenas com a imersão do monstro, e não tinha nada que os sobreviventes pudessem fazer. Porém, Patrick foi alertado pelo Squidward que na verdade ninguém sabia sobre a fórmula, e que aquilo foi um completo genocídio contra inocentes, já que ele achava que todos sabiam sobre a fórmula e apenas não se importavam com isso. Sabendo disso, ele tentou alertar ao torturado, que não quis saber, pois eles nunca perguntaram ou sequer tentaram saber sobre a fórmula, enquanto ele sofria durante vários anos no subsolo. O torturado tentou esmagá-lo, mas quando menos esperava, Bob ressurgiu a partir do corpo de Patrick. A capacidade de regeneração das esponjas do mar é ainda maior que as estrelas do mar, podendo se regenerar a nível molecular, de pequenos brotos que são espalhados quando elas são desintegradas, fazendo elas ressurgirem. No caso de Bob, ele ficou crescendo dentro de cada uma das cópias, e todas as partes se juntaram e resultaram em um monstro tão colossal quanto a estrela. E tudo isso resultou em uma batalha horrenda entre dois monstros titânicos. Tudo acabou com a erupção de um vulcão dormente do fundo do mar, onde a estrela colossal foi jogada e queimada até virar cinzas, assim não podendo mais se regenerar. Meses depois, a Fenda do Biquíni estava sendo reconstruída, e como já não havia mais o Eugene, Bob Esponja resolveu abrir o seu próprio restaurante, com hambúrgueres feitos de forma totalmente ética. Contudo, lembra que Patrick havia comido a carne mal passada? Pois é, Bob nunca faria uma carne mal passada se não fosse de forma deliberada. Ou seja, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia sobre a fórmula e arquitetou tudo para que ele fosse o dono de um novo restaurante. E para isso, ele teria que fazer Eugene ficar fora do caminho e, ao mesmo tempo, mudar a fórmula para que seja mais ética na visão do público. Ou seja, quem estava por trás de todo o caos e o massacre o tempo inteiro era, na verdade, quem foi a primeira vítima. Sandy foi a primeira e a única que desconfiou, mas se contasse a alguém ou confrontasse Bob, todo o caos iria voltar de novo, e dessa vez ela poderia não sobreviver. Por causa disso, Sandy resolveu voltar ao Texas, de onde ela veio,
deixando toda a sua vida no mar para trás. Mas mesmo assim, os horrores do que ela passou nunca saíram da sua mente e acabou se tornando um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. E tudo o que vinha na sua mente quando fechava os olhos era aqueles eventos terríveis. E até mesmo as estrelas não eram mais a mesma coisa. Tudo o que ela via era o mais profundo e terrível horror cósmico.